Bom dia, hoje são 26 de abril de 2017, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta por 5 ministros, resolveu que o goleiro Bruno voltasse à prisão. Essa foi a decisão da primeira turma em um habeas corpus. O goleiro Bruno deve voltar à prisão. 5 ministros compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Um deles, o Luiz Barroso, não votou. Então restaram 4 ministros. E o placar a favor da volta de Bruno à prisão foi de 3-1. 3 contra 1. O único que votou contra a volta de Bruno à prisão foi o ministro Marco Aurélio Melo. E ele está certíssimo. Os outros 3 cometeram um equívoco. Vou explicar isso aqui direitinho. Vamos aqui ao quadro. Muito bem. Título: o Supremo Tribunal Federal e a volta de Bruno à prisão. Vamos lá. Primeira turma do STF. Ontem, dia 25, não é? Terça-feira de abril. Veja aqui os ministros que compõem a primeira turma do STF. São 5. Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e Marco Aurélio Melo. O placar foi 3-1. O ministro Luiz Roberto Barroso não votou. Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux, 3, votaram a favor da prisão de Bruno, que o Bruno voltasse à prisão. Já o Marco Aurélio Melo foi o único que votou contra a volta de Bruno à prisão. Daí o placar 3-1. Marco Aurélio Melo aqui está com a verdade. Está certíssimo, já que os 3, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux, cometeram aqui uma injustiça, um equívoco. E vou explicar isso aqui direitinho, para que você entenda. Muito bem. Antes de qualquer coisa, quero dizer aqui que não estou defendendo o goleiro Bruno pelos crimes aí bárbaros que ele cometeu, né? As infrações sobre um ser humano, né? Sobre a jovem que foi aí trucidada. Não estou aqui defendendo o goleiro Bruno. No meu mundo, o goleiro Bruno já teria sido executado porque sou a favor da pena de morte. Para mim, o Bruno deveria ter sido executado em 2013, quando ele foi condenado. Ele deveria ali ter sido condenado à pena de morte. Mas não existe pena de morte no Brasil para esse caso, não é? Não existe. Logo, aí está a verdade. Não estou aqui defendendo o goleiro Bruno. Estou aqui defendendo o direito, a justiça, a técnica legislativa, a lei, como ela se apresenta. Para que uma pessoa analise um caso de um crime, analise um fato criminoso, é preciso que essa pessoa esteja desprovida de sentimentos, de emoção. Sentimentos e emoções só levam a pessoa ao erro. Quando se fala em direito, em crime, em lei, você tem que analisar friamente a lei e respeitar essa lei. Se você colocar a emoção acima da lei, tudo estará perdido. Lamentavelmente, tudo estará perdido. Vamos aqui então explicar isso direitinho. Porque o ministro
Marco Aurélio Melo acertou em cheio, afirmando que o goleiro Bruno deveria responder ao processo em liberdade, sem se recolher à prisão. A explicação é bem simples. Veja aqui, recentemente, e isso é do conhecimento de qualquer pessoa, recentemente o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que o réu condenado em segunda instância, entenda bem, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que o réu condenado em segunda instância só recorre se estiver preso. Eu já falei isso aqui, sobre isso, em outros vídeos. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa que foi condenada na segunda instância só pode recorrer se estiver preso. Se a pessoa foi condenada na primeira instância, ainda só na primeira instância, essa pessoa pode recorrer solta. Ela estando solta, ela pode recorrer. Não há necessidade aqui de prisão para ela. Só há a obrigatoriedade da prisão na segunda instância. Isso aqui foi decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, e não do deputado Tiririca, e não do cantor Roberto Carlos. O próprio Supremo Tribunal Federal ditou isso aqui. Muito bem. E este aqui é o caso do goleiro Bruno? Veja bem, é o caso do goleiro Bruno? O goleiro Bruno foi condenado em segunda instância? Claro que não! Claro que não! Veja aqui o caso do Bruno. Primeira instância e segunda instância. O goleiro Bruno foi condenado em 2013, lá na primeira instância. O que é isso? Primeira instância e segunda instância. Primeira instância ocorre quando um acusado é condenado por um juiz apenas. Apenas um juiz. Quando um juiz profere uma sentença condenatória, isso é primeira instância. É o caso aqui do Bruno. Ele foi condenado até hoje apenas por um juiz. Em 2013. Ele foi condenado em 2013, você vê, há 4 anos. E antes disso, ele já estava preso. Ele já estava preso aqui antes da condenação dele. Estava preso provisoriamente. Ele foi preso desde 2010. Até hoje, 7 anos de prisão, o goleiro Bruno. Então, muito bem. Ele foi condenado em 2013. Em 2013, primeira instância, ele pode recorrer solto. E estava preso. Segunda instância, o próprio Supremo Tribunal Federal, como já mostrei aqui, decidiu que o réu condenado em segunda instância só pode recorrer se estiver preso. Pois bem, o Bruno jamais foi condenado aqui na segunda instância. Logo, a prisão aqui, em relação ao fato de ele recorrer, a prisão aqui não é obrigatória, porque ele não foi condenado em segunda instância, apenas em primeira instância. Entendeu aí? Como o goleiro Bruno deve responder ao processo em liberdade? Isso aqui, gente, é a lei. A lei deve ser aqui, as pessoas devem obedecer à lei. A lei é clara. A decisão do Supremo Tribunal Federal é clara. Somente o réu condenado em segunda instância, somente esse réu aí, deve recorrer preso. E não é o caso do Bruno. O Bruno, até hoje, não foi condenado em segunda instância.
Entendeu aí? Porque o ministro Marco Aurélio Melo acertou aqui, perdeu, mas ele está com a razão. Já foi dito que o Supremo Tribunal Federal tem o direito de errar por último. E foi o caso aqui, em relação ao goleiro Bruno. Mais um detalhe aqui, esclarecedor, de que o ministro Marco Aurélio Melo tem toda a razão e acertou em cheio. Veja aqui, os crimes praticados pelo Bruno e seus companheiros, seus amiguinhos, são ali crimes que estão na lei 8.072/90, que são os crimes hediondos. Entenda aqui. Crimes hediondos. Muito bem. O que a própria lei dos crimes hediondos, que é o caso aí do Bruno e seus amigos, o que a própria lei trazia no texto antes? Ela proibia, veja bem, ela proibia a liberdade provisória para as pessoas que praticassem crimes hediondos. Entendeu? Isso aí antes. E hoje? E hoje? Ora, a lei 11.464/2007, veja bem, esta lei aqui excluiu a proibição à liberdade provisória. Ela retirou essa proibição da lei dos crimes hediondos. Então hoje, a lei dos crimes hediondos permite a liberdade provisória. Ou seja, quem comete crimes hediondos pode receber aí a liberdade provisória, pode recorrer em liberdade. Então você vê que a lei é uma coisa, sentimento, emoção é outra. Veja bem aqui como o ministro Marco Aurélio Melo acertou em cheio. O goleiro Bruno, de acordo com a lei, friamente de acordo com a lei, por pior que tenha sido o crime por ele praticado, isso não importa, porque não importa nesse estágio de recurso, porque o ordenamento legal permite que ele recorra em liberdade. Ele não foi condenado em segunda instância e já são 7 anos. Veja como o Brasil é um país totalmente perdido. É loucura um país, um sistema judiciário, não julgar uma pessoa que cometeu um crime perverso desse. Durante 7 anos ainda não julgou essa pessoa definitivamente. É o fim de um país desse. Tanto é que o Brasil está mergulhado na violência. 60 mil pessoas são assassinadas a cada ano aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil pertence aos bandidos. Eles fazem o que querem. Veja aí. O Bruno cometeu o crime. São aí mais de 7 anos. E ele preso durante aí 4 anos. Preso. 4 não. Durante 7 anos, o cara preso. Preso, ainda aguardando julgamento, recorrendo. Portanto, aí, o goleiro Bruno jamais deveria, nesse momento, jamais deveria voltar à prisão. Porque a lei é fria. A lei está aí. Não é sentimento. Porque for sentimento, se for emoção, ele deveria, no meu mundo, ele deveria ter sido executado a pena de morte, condenado à pena de morte e executado logo em 2013, quando ele foi preso aqui. Não estou de forma alguma defendendo o Bruno, defendo aqui a observância restrita da lei, que deve ser aí, que deve ser seguida à risca. Parabéns ao ministro, mais uma vez, ao ministro Marco Aurélio Melo, que proibiu aí a liberdade provisória, proibiu a volta de Bruno à prisão nesse momento. Nesse momento ele proibiu, porque ele tem razão, de acordo com a própria lei aqui. E vamos terminar com Elvis Presley. Antes quero dizer que
ganhei estes óculos aqui, ó. Estes óculos, uns amigos meus aí, fizeram aí uma arrecadação em dinheiro e trouxeram aí, pediram estes óculos, que é um dos óculos que Elvis Presley usava, né, já no final de vida ali. Ele usava óculos assim, ó. Então estes aqui vieram de Memphis, lá no Tennessee, Estados Unidos da América do Norte, de Graceland. Estes óculos aqui são, portanto, importados. E eles têm aí o formato de de óculos que o Elvis usava. Então vamos aqui cantar Elvis com os óculos aqui, ó. Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me too, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Thank you very much.